Agora chamo ao palco o associado trainee do Instituto Líderes do Amanhã, advogado e sócio fundador da DocStage, Felipe Busato, com a apresentação Tempos Difíceis, Homens Fortes. Tive que usar esse microfone que a emoção estourou o restante dos outros. Quem de vocês conhece esse antigo personagem de desenho animado? Sem medo de revelar a idade, hein? Quem aqui conhece? Bora, galera. Sei que muita gente já assistia. O nome dele é Hard. E ele era um famoso pessimista. Ele era conhecido por achar que tudo na vida ia dar errado. Na nossa vida, nós temos duas opções. Ser igual ao Hard e viver reclamando de como a vida é injusta, o mundo é cruel, ou a gente pode fazer a nossa história da nossa própria maneira. Eu escolhi o segundo caminho. E uma pessoa fundamental para mim foi o meu pai. O meu pai, desde muito cedo, foi um belo exemplo para mim. Um exemplo do que não fazer. Desde muito novo, a gente nutriu uma relação emocional nula. Talvez pelo fato dele ter tido dezenas de filhos de casamentos anteriores e assim evitava criar laço emocional com mais um, que no caso era eu. Sei que a galera aqui gosta muito de KPI, métrica e outros dados. Vou trazer um importante para vocês. Que eu conheci foram 20 irmãos. E não é brincadeira. E o pior de tudo, tinha alguns irmãos que eu já tinha ouvido falar e não cheguei a conhecer de verdade. Complicado, né? Além disso, ele ainda pecava em outras áreas da vida. Era um homem indisciplinado, desorganizado e não tinha consistência em nada que ele escolhia realizar na vida dele. Pegando o meu pai como exemplo, resolvo basear a minha própria vida em dois principais pilares. Eu queria me realizar com a minha própria família e eu queria me realizar profissionalmente. Eu queria que o meu filho pudesse quebrar esse ciclo que o meu pai iniciou. Eu queria trazer para ele uma educação firme, com princípios e valores sólidos, mas sem deixar de lado aquela parte emocional que tanto fez falta para mim. Já no trabalho, eu não queria repetir os erros do meu pai. Eu queria fazer a minha própria história. E mesmo sem ele saber, ele me ensinou uma valiosa lição. Foi criado na roça e dizia para mim que toda vez para estudar ele precisava caminhar dezenas de quilômetros. Além disso, precisava voltar da escola e ajudar o pai na roça, já que a grana em casa não era grandes coisas. E em casa, com ele, eu tinha acesso a casa, comida, roupa lavada, estudei numa das melhores escolas da Grande Vitória, mas se eu quisesse dinheiro para qualquer outra coisa, tinha que vir de mim mesmo. A grana para sair com os meus amigos, um videogame, uma televisão para jogar o videogame, porque ele era convicto em dizer que usar videogame na televisão queimava o aparelho. E qual de vocês não queimou várias televisões já jogando videogame, não é? Pois é, não conheço ninguém. E antes dos 15 anos, eu já havia trabalhado em diversas empresas da família. Ajudei a descarregar caminhão de autopeça, fui frentista, fui lavador de carro. E aqui não se engane, para mim isso nunca foi humilhante. Muito pelo contrário. Aquilo ali me deu a sensação de que se eu arregaçasse as mangas e trabalhasse pesado, nada seria capaz de ficar no meu caminho. Ali, mesmo sem saber, eu me deparava pela primeira vez com a responsabilidade individual. Ou seja, a minha vida dependia única e exclusivamente de mim. E o passo para que isso desse certo, a minha trajetória fosse encaminhada, eu precisava escolher uma profissão. E desde cedo, eu sempre quis ser advogado. Pois é. Tive um desvio no ensino médio. Deixei o cabelo crescer, fundei uma banda de rock and roll e jurava que eu seria um sucesso como rockstar. Mas, infelizmente, nem o Iron e nem o Metallica nos convidou para abrir os seus shows. O que me leva a acreditar que talvez eu tenha apenas escolhido o estilo de música errado. Voltei à trajetória inicial. Em 2007, eu ingresso na faculdade de Direito. E naquele mundo novo, faculdade, novos aprendizados, novas pessoas, chegam os problemas junto, né? Minha mãe trabalhou a vida inteira no setor de compras da Garoto e, por conta da aquisição da Nestlé, acabou perdendo seu emprego. Meu pai, graças àqueles outros pontos da vida profissional, acabou falindo todas as empresas da família. Meses depois, ele e minha mãe se separaram, meu pai sai de casa e desde então não tenho mais notícias alguma dele. Mesmo com aquela relação emocional nula que eu falei com vocês, para mim é extremamente angustiante quando me perguntam do meu pai e eu não sei nem responder se ele está vivo ou se ele está morto hoje. Complicado, né? Mas, naquela trajetória, a grana ficando apertada em casa, precisei tocar 2 estágios durante a faculdade inteira, como forma de conseguir concluir a minha graduação e ainda não deixar nada faltar em casa.
Assim como Enéas aprendeu a falar extremamente rápido, porque ele tinha um tempo extremamente curto na corrida presidencial, eu tive que criar o meu próprio hábito. Eu tive que aprender a comer extremamente rápido, porque um dos estágios terminava ao meio-dia e o outro começava ao meio-dia. Para quem me conhece, ou para quem almoça comigo, e o Adriano teve essa experiência essa semana, pode dizer com certeza, eu sou sempre a primeira pessoa a terminar a refeição na mesa. Além disso, eu ainda captava clientes para uma advogada recém-formada que eu conhecia, como forma de dividirmos tanto o trabalho quanto os honorários. Aquilo ali, para mim, foi fundamental. Eu me formei muito mais completo como advogado do que vários colegas meus de turma. E como aquilo ali ainda não era suficiente, eu também trabalhei vendendo Herbalife, onde eu tive bastante sucesso, mesmo sem usar aquele famoso broche, quer emagrecer, pergunte-me como. Aquilo ali, para mim, nunca foi demais. Muito pelo contrário. Eu sentia que eu era capaz de girar as engrenagens do mundo à minha própria maneira. A prova, e com certeza, eu também pude dizer, com bastante propriedade, que a frase que todo mundo está cansado de ouvir, ela é pura verdade. Tempos difíceis forjam homens fortes. E a prova viva disso, 2011, eu me formo na faculdade, já aprovado na Ordem dos Advogados, sem deixar um boleto para trás. Eu abro o meu escritório e sinto que como advogado, sim, eu tenho um poder ainda maior nas mãos. Como quando eu livro um cliente de uma ação trabalhista totalmente infundada, mas maliciosamente bem construída por um funcionário mal intencionado. Acabou que eu não segui pela área trabalhista, eu fui para a área civil. A minha carreira acabou sendo pautada em caçar conflitos para resolver. Eu entrava com ações de cobrança, ações indenizatórias, fazia uma boa cartela de cliente, fazia uma boa grana, mas eu não sentia que eu gerava valor para a sociedade com o meu trabalho. Como quando eu recebi uma dívida para um cliente, mas ao ter contato com o empresário da parte contrária, descobri que ele deixou de pagar aquela dívida, mas não por maldade, mas porque o Estado havia atrasado um contrato de licitação que tinha com ele. Aquilo ali não dizia respeito a mim e muito menos ao meu cliente, mas a sensação que aquilo gerava em mim no abaixar das cortinas era horrível. Além disso, eu ficava extremamente incomodado com a presença contínua do Estado preguiçoso no meu dia a dia, que mastigava horas de trabalho, de estudo e de dedicação para a construção dos meus casos e cuspia um bom e velho Ctrl-C e Ctrl-V em suas decisões. Sentenças e decisões feitas na maioria dos casos por estagiários, juízes quase sempre ausentes no fórum. Aqui, eu gosto de dizer que eu gosto muito do princípio do Estado mínimo, mas ele era no mínimo mal interpretado por esses juízes. Mas, como nem tudo é sobre trabalho, volto para aquele primeiro ponto que eu queria me realizar a minha própria família. E uma peça fundamental para isso foi o amor da minha vida, a Adriana. A Adriana é uma peça fundamental na minha vida. Ela é a pessoa que me mantém nos trilhos sempre, que nunca me deixa desistir, mesmo nos momentos de fraqueza. Com a Adriana eu aprendi que, de verdade, os maridos estão sempre errados, mas que mais importante do que estar errado é estar sempre disposto a melhorar em prol do casal, em prol da nossa família. O que eu menos esperava era o que viria a reboque, o meu sogro. Aquele velho mal-humorado que ficava da janela do segundo andar esperando deixar a filha dele em casa, acabou se tornando um dos meus melhores amigos. Com meu sogro, eu aprendi a importância de uma relação emocional bem construída entre pai e filho. Com meu sogro, eu aprendi a importância dos pequenos gestos, como quando ele chegava cansado do trabalho, mas a pedidos da minha sogra, ia caminhar com o Fred, o cachorro da família, de carro, porque ela jurava de pé junto que aquilo fazia o cachorro dormir melhor. Curioso. O meu sogro, ele odiava que eu fumava charuto, mas ele nunca saía do meu lado quando eu acendia um, só para ficar jogando conversa fora e estar do meu lado. Eu detesto fazer supermercado, mas quando ele chegava cansado e precisava repor o estoque do restaurante da família, lá íamos eu e minha esposa passar 2, 3 horas pelos supermercados da capital. Meu sogro nunca deixou de estar presente para mim e para minha esposa, sempre que precisávamos dele. Como quando cometi a façanha de furar 2 pneus do carro ao mesmo tempo. A quilômetros da casa dele e já tarde da noite. Ligamos para ele, ele arrumou 2 steps, foi me socorrer, com um sorriso no rosto, mas sem deixar de fazer uma piadinha. Rapaz, mas você é meia roda, hein? Eram sempre piadas. Eu acabei me espelhando muito no meu sogro. Eu queria ser o marido que ele era, eu queria ser o pai que ele era. Talvez o meu sogro tenha sido para mim o pai que eu não tive. Eu me espelhei tanto no meu sogro, que naqueles aplicativos que mostrava gente mais velho, eu virei o meu próprio sogro.
Até a minha sogra achava que eu era o de cá, que o meu sogro era o de cá. Mas vocês sabem, né? Na vida, nem tudo são flores. O sacana era obeso, diabético, hipertenso e comia igual o Joãozinho e Maria quando se deparava com a casa da bruxa na floresta. Em 2019, poucos meses antes da minha esposa se formar na faculdade, ele nos deixou. Isso ainda dói bastante pra gente. Pra vocês terem ideia, até hoje a gente não conseguiu abrir a foto de casamento, dos álbuns de casamento para escolher as fotos. Abrir o álbum das fotos de casamento para a gente escolher o álbum. Mas os ensinamentos que eles nos trouxeram está gravado até hoje. Principalmente numa homenagem que eu carrego no meu braço junto com a minha esposa. Para mim, coube a missão de ser ainda mais firme, ainda mais forte. Ser um porto seguro para minha família, ser um porto seguro para minha esposa sempre que ela precisasse de mim. Isso que é família. E família, para mim, tornou um significado muito maior em 2020, quando descobrimos a gravidez do nosso filho, o Antônio. E naquele ano, pandemia, tudo fechado, o judiciário completamente estacionado, eu resolvo fazer algo contra aquela velha angústia que a advocacia vinha me trazendo. Eu resolvo empreender. A minha esposa, recém-formada em medicina, trazia para casa todo dia dezenas de problemas que ela enfrentava com a contabilidade. Eu descobri que os problemas da minha esposa eram problemas de todos os amigos de turma dela. E que os problemas dos amigos de turma dela eram o problema de centenas de médicos pelo Brasil. E aí nasce a DocStage, uma contabilidade especializada em médicos, fanática por redução de imposto. Começamos de uma forma bem tímida. Eram 6 pessoas em 10 metros quadrados. Hoje, somamos mais de 50 colaboradores em mais de 400 metros quadrados. Nos últimos 12 meses, nós aumentamos o nosso faturamento em 841%. Movimentamos mais de 50 milhões em notas fiscais para os nossos clientes. Atendemos médicos em todo o Brasil. E hoje estamos expandindo fisicamente para 5 estados da federação. Hoje eu sinto que eu gero valor para a sociedade. Hoje eu sinto que eu gero valor genuíno para os meus clientes. E o melhor de tudo é que meu único rival nessa história é o Estado. E isso eu posso dizer com bastante propriedade, que a gente trabalha sempre para reduzir impostos. Nos últimos anos, reduzimos em 10 milhões os impostos pagos pelos nossos clientes. A maioria de vocês aqui também está nesse meio de empreendedorismo e sabe que não são só maravilhas, isso não é fácil. Pelo contrário, são várias pedras pelo caminho. No meu caso, além de pedras, acabei me deparando com 1 ou 2 sócios, também com princípios e valores bem desalinhados. Mas no último sócio, eu acho que eu acertei, né, Édipo? Pois é. O Édipo foi uma pessoa que me ajudou muito a evoluir a empresa, a entender aquelas coisas do passado que eu já me deparava, que eu já lidava dia após dia, mas não sabia nomear. Responsabilidade individual, meritocracia, egoísmo racional. Com o Édipo, eu aprendi muito sobre gestão e liderança. Eu ficava intrigado o quanto ele sabia sobre isso e o quanto aquilo era bom para a nossa empresa, fazia a nossa empresa crescer. E eu descobri que boa parte desse conhecimento não vinha do nada, não vinha da faculdade, de estudos, mas vinha boa parte do Líderes do Amanhã. E eu decidi que eu também queria fazer parte daquele instituto. Eu também queria ser tão bom quanto o meu sócio era para a nossa empresa. E lá, me inscrevo no processo seletivo, sou chamado para entrevista, li Revolta de Atlas, 6 lições do Mises, falei, cara, estou preparado, sou liberal, vou entrar com certeza. Mas tinha uma pedra no caminho, né? Mas uma pedra magrinha, tá? Emagreceu muito nos últimos anos. Fui colocado à prova ali, liguei para minha esposa na sequência e falei, amor, vai dar não. Na verdade, eu acho que eu nem sou tão liberal assim, eu acho que eu sou até meio comunista pelas perguntas que me fizeram lá. Mas acabou que eu entrei e entendi já no Day One a importância do ciclo de formação. O ciclo de formação é para pessoas assim como eu, que sabem quem são, o que querem e aonde querem chegar, mas nem sempre têm todas as respostas. O Líderes do Amanhã quer pessoas incomodadas, pessoas dispostas a aprender, dispostas a aceitar que não sabem tudo, mas principalmente dispostas a aceitar que somente ideias, são capazes de iluminar a escuridão. Eu sei que eu já estava no caminho certo, aprendendo com os erros do meu pai, com os acertos do meu sogro, aprendendo com meu filho, com a minha esposa, mas no Líderes do Amanhã eu aprendi que eu posso ser muito mais. Eu posso ser um marido dedicado, eu posso ser um pai afetuoso, mas eu posso ser um empresário respeitado, que gera valor para a sociedade, que gera valor para os seus clientes, que faz a máquina do mundo girar.
Eu descobri aqui dentro que eu posso ser o que eu quiser, inclusive um líder do amanhã. Obrigado.